Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao Sinapse. E eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto, peço a atenção de vocês, extremamente importante, pois é um assunto de alta incidência nos melhores vestibulares do nosso país. E você sabe, né, gente, energia mecânica. Na maioria dos vestibulares, todo ano tem uma questão que envolve a ideia de energia, perfeito? E para a gente começar essa ideia, essa revisão com vocês rapidinho, eu quero falar sobre a ideia da energia mecânica, né? Quando você fala energia mecânica, a gente está se referindo à modalidade de energia presente naquele instante em que você está observando. Tudo bem, gente? E também nós podemos pensar que quando você fala energia mecânica, a energia mecânica nada mais é do que o somatório das três energias envolvidas em um sistema. Por um exemplo, quando nós falamos sobre velocidade, olha que legal, gente. Por um exemplo, imagine que eu vá jogar um objeto em vocês. Você tem a preferência que esse objeto seja grande ou pequeno? Jaú, eu gostaria que ele fosse pequeno, porque o impacto é menor, não é? Mas eu também prefiro que a velocidade desse objeto seja pequena, não é? Pois o impacto será menor. Quando você fala de energia em relação ao movimento, ou seja, quando falamos em velocidade, nós chamamos essa energia de energia cinética, gente. E ela é calculada como sendo, lembra, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Lembrando que a massa tem que ser usada em quilogramas e a velocidade em metro por segundo, perfeito, gente? E lembrando que a unidade de energia é o joule, beleza, gente? Então eu peço para você guardar o seguinte: sempre que você tiver objetos em movimento, a energia cinética será calculada como sendo mv² por 2, belezinha? Mas também nós temos uma energia que ela está ligada quando o objeto tem uma certa altura em relação a um certo referencial, não é? E essa energia, chamada de energia potencial gravitacional, ela será calculada como sendo, olha que belezinha, mgh, ou seja, dependendo da altura em relação ao seu referencial, você vai ter uma certa energia associada a este ponto aí. Beleza, gente? E para finalizar, nós também temos a energia associada quando você tiver uma certa mola. Lembra que força elástica é uma força restauradora? A força elástica é chamada de Kx. Lembra dela? Se você tem uma mola e você comprime essa mola, a força elástica te empurra para fora. Se você pegar essa mola e puxar para fora, não é? A mola te puxa para dentro. A gente fala na física que força elástica é uma força restauradora, tudo bem? E quando eu falo em energia associadas a molas, eu estou falando que nós temos que calcular a energia elástica como sendo Kx² dividido por 2. Lembrando que x representa a deformação dessa mola aí. Perfeito, gente? Então cuidado, olha só que destaque legal, Sempre que você tiver objetos com velocidade, você tem energia cinética, beleza? Sempre. Lembrando que no repouso a energia cinética é 0, pois a velocidade também será 0. Quando você tem um objeto que apresenta uma certa altura em relação ao certo referencial, você usa a energia potencial gravitacional. E quando você tem uma mola que esteja deformado, você vai ter a energia chamada de elástica. Então, quando eu escrevo para você energia mecânica, você tem que somar essas três energias na condição inicial e na condição final. E quando nós temos a conservação dessa energia, quer dizer que nós teremos uma alteração na modalidade energética. Como assim, gente? Vem comigo aqui. Olha um exemplo que eu trouxe para você rapidinho. Se eu colocar aqui
o que a gente chama na física de PHR, ou mais conhecido, plano horizontal de referência, tá vendo? Um termo muito usado na área da engenharia, né, gente? Se eu tiver um objeto aqui, por um exemplo que ele esteja em repouso, velocidade inicial igual a 0, o que vai acontecer? Você pode perceber que esse meu objeto, ele apresenta uma certa altura, não é? Então, se ele está em repouso, minha energia cinética será 0. Como ele tem uma certa altura, eu vou dizer que nesse ponto aqui, ele apresenta a energia chamada de potencial gravitacional. Você tem uma energia chamada de mgh. A hora que ele está em queda, né, ele começa a cair, você percebe que ele está diminuindo a sua altura em relação ao referencial, só que ao mesmo tempo ele está ganhando velocidade. Então a gente fala no curso de física que nesse momento de queda, o objeto está perdendo energia potencial gravitacional e ao mesmo tempo ganhando energia cinética. Então num sistema conservativo, nós temos que a hora que esse objeto colidir com o solo, você percebe que agora a altura é 0 e a energia que ele vai apresentar a hora que ele chega no meu referencial será a energia chamada de cinética. Então você falaria que a energia potencial gravitacional seria igual à energia cinética no final do processo. Tudo bem, gente? Analisem a energia no início e analisem a energia no final. Belezinha? Por isso que nós falamos no sistema conservativo. E para finalizar, eu quero te dar uma dica maravilhosa, beleza? Uma dica que você tem só aqui no Sinapse com a gente, beleza, galera? Olha com atenção aqui, ó. Isso é uma pegadinha de vestibular. Olha que bonitinho, ó. Eu coloquei um objeto aqui, perfeito? Eu quero que você entenda inicialmente que ele está em repouso. Então, no início, a velocidade dele é 0 e ele tem uma certa altura em relação a uma plataforma, que ela está presa a uma mola, tudo bem? A hora que você soltar esse objeto, qual é a única energia envolvida aqui? Simples, né? Energia potencial gravitacional. Ele tem uma certa altura, não é? Mas a hora que esse objeto começa a perder altura e ganhar velocidade, a hora que ele colidir na minha plataforma, o que a mola vai fazer? A mola vai comprimir um pouquinho. E se você chegar aqui embaixo, ó, novamente, e na condição estática, né, ó, quando você tem a velocidade final aqui, ó, igual a 0, tudo bem? O que eu posso dizer? Que a energia no início, para um sistema conservativo, se transforma em energia cinética. E depois a cinética se transforma em elástica, pois a mola está comprimida uma medida que eu chamei de x. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a energia no início, chamada de energia potencial gravitacional, só cuidado que qual é a altura em relação ao referencial? Hzão mais a deformação da mola, hein, gente? Olha aqui, ó, vou até colocar para você, ó. Hzão mais a minha medida x. Então, você tem que mgh se transformou em kx² por 2 aí. Belezinha, gente? Só tomem cuidado, pois quando você fala em um sistema, vou até colocar aqui, ó. Isso para um sistema que nós estaremos falando, ó. Um sistema conservativo. Tudo bem, gente? Nossa, Jaú, e se você tiver um sistema dissipativo, onde você tenha uma perda de energia, no caso, nesse processo? Ora, gente, é simples. Eu posso pensar que num sistema dissipativo, a energia no início vai ser igual à energia no final, mais a energia perdida no meio do processo. Tudo bem, gente? Tomem muito cuidado, tá? Quando nós falamos em sistema conservativo, nós temos que analisar as 3 modalidades de energia no início e no fim. Tudo bem? E tomem cuidado com o referencial adotado, minha gente. Eu espero que essas dicas sobre energia mecânica tenham lhe ajudado. Fica aqui um abraço gigante de toda a nossa família Sinapse e continuem estudando, gente. Até a próxima. Tchau!